Com o Bitcoin, é possível transacionar com pessoas em qualquer lugar do mundo. Tradicionalmente, o ouro foi o meio de liquidação de pagamentos e de reserva de valor ao redor do mundo, graças à incapacidade das partes de expandir sua oferta significativamente. O valor do ouro surgiu naturalmente, no mercado, e não pela imposição de alguém. À medida que as distâncias médias das viagens e comunicações ficaram maiores, especialmente a partir do século XIX, as das transações financeiras também ficaram. Como mover ouro por distâncias longas é difícil, ele foi deixando de ser custodiado pelos próprios donos e foi sendo depositado em bancos. As pessoas tinham certificados de depósitos e transacionavam com eles, não com o metal em si. Se por um lado isso aumentou a velocidade e eficiência do comércio global, por outro, abriu brecha para a institucionalização da prática da reserva fracionária. Com a concentração do ouro em bancos, foi uma questão de tempo até a criação dos bancos centrais, do controle do metal pelos estados e da criação das moedas fiduciárias. Não era mais possível fazer transações globais entre indivíduos e bancos usando o ouro. Em vez disso, elas passaram a ser feitas com as moedas nacionais, que flutuavam em valor e criavam problemas significativos para o comércio internacional. Até 2009, não havia solução para essa questão. A invenção do Bitcoin, porém, nos deu um novo mecanismo alternativo independente para as transações internacionais. Um mecanismo que não depende de intermediários e pode operar de maneira totalmente independente da infraestrutura financeira tradicional. Quem usa sua rede pode transacionar com pessoas em qualquer canto do mundo. A possibilidade de qualquer um enrodar um nó e enviar o seu próprio dinheiro a outro, sem precisar pedir a bênção de alguém ou revelar a sua identidade, é uma diferença notável entre o Bitcoin e o ouro ou as moedas fiduciárias. Quando um senhor bovino gadoso comenta que não precisa de Bitcoin porque já existe o Pix, dá até aquela vergonha alheia. O Bitcoin não precisa ser armazenado em um computador ou um disco portátil. A chave privada de uma carteira de Bitcoin é uma sequência de caracteres ou de palavras que pode ser memorizada ou anotada em uma placa de metal ou um pedaço de papel. É infinitamente mais fácil se locomover entre fronteiras sem o risco de ser roubado, tendo a sua chave privada anotada ou memorizada, do que carregando uma pilha de barras de ouro ou um monte de notas. Se acha isso um exagero, pergunte aos venezuelanos ou ucranianos que tiveram de sair às pressas de seus respectivos países. Quem tinha suas reservas em Bitcoin conseguiu mantê-las, quem não tinha perdeu tudo. Além disso, a história está cheia de exemplos de máfias estatais que confiscaram as economias dos cidadãos, sejam em ouro, sejam em papeizinhos coloridos. Quem usa a rede do Bitcoin está protegido. Pela própria natureza de sua tecnologia, o Bitcoin coloca os estados em uma posição de grande desvantagem e torna o confisco bem mais difícil. E camadas secundárias, como a rede relâmpago, resolvem a questão da escalabilidade. Assim, não só os usuários da rede do Bitcoin podem transacionar internacionalmente, como podem o fazer instantaneamente. É difícil pensar em algo mais revolucionário do que isso. Veja, pagamentos locais, como o cafezinho na padoca, podem ser feitos de diversas formas, em espécie, com cheques, com cartões de crédito ou de débito, com transferências bancárias, entre outros. Dentro da área dominada por uma determinada máfia estatal, é possível usar tais opções. Tudo bem que, nesse caso, ainda haveria problemas que já discuti em outros vídeos da série, como a necessidade de uma terceira parte de confiança e a desvalorização monetária. Só que, mesmo desconsiderando esses problemas, realizar pagamentos entre territórios de duas máfias estatais continua sendo caro e burocrático. Por ser um dinheiro digital, a vantagem do Bitcoin é permitir pagamentos em espécie por longas distâncias e entre fronteiras nacionais. É nesse tipo de transação que o Bitcoin se destaca quando comparado às alternativas. Há poucas opções aceitas em pagamentos internacionais: o dólar, o euro, o ouro e o direito especial de saque, uma espécie de moeda do Fundo Monetário Internacional. Quase todos os pagamentos internacionais são feitos em uma dessas moedas. As demais compreendem uma porção ínfima. Mandar alguns poucos dólares internacionalmente custa caro, leva vários dias e está sujeito a um exame forênsico invasivo pelos estados e pelas instituições financeiras.
Essas transações são caras e lentas devido à volatilidade das moedas e à dificuldade de liquidação entre instituições localizadas em países diferentes, o que demanda o uso de várias camadas de intermediação. Na rede do Bitcoin, podem se transferir internacionalmente somas vultuosas em 10 minutos usando a primeira camada, gastando-se alguns poucos centavos. O Bitcoin é um dinheiro livre de risco de contraparte, isto é, o risco de que a outra parte não cumpra com as suas obrigações, já que a sua rede oferece a liquidação final. A rede do Bitcoin é muito melhor do que a rede formada pelos bancos centrais e grandes instituições financeiras, graças aos seus registros verificáveis, à sua segurança criptográfica e à sua impermeabilidade a falhas de terceiras partes. Usar o dólar ou o euro traz consigo o risco de flutuações cambiais e demanda confiança em várias camadas intermediárias. Como a liquidação final demora dias ou semanas, cada parte fica exposta a variações na taxa de câmbio e a riscos de contraparte. O ouro não tem esses problemas, mas transportá-lo de um local a outro é uma tarefa operacional extremamente cara e repleta de riscos. Ele resolve alguns problemas, mas traz outros. Não tendo risco de contraparte e não dependendo de nenhuma terceira parte, o Bitcoin está unicamente apto a desempenhar o papel que o ouro desempenhava no padrão ouro, mas sem os problemas que o metal trazia. O Bitcoin é um dinheiro neutro, que não dá a nenhum país o privilégio exorbitante de controlar a emissão da reserva global, bem diferente do dólar, não é mesmo? Estando separado da economia de um dado país, seu valor não é afetado pelo volume de comércio denominado nele, evitando todos aqueles problemas cambiais. Não demandando um banco como árbitro, é ideal para uma rede de parceiros globais. De novo, bem diferente do dólar, com o Fed e a hegemonia dos Estados Unidos. Sendo assim, eis uma outra função que o Bitcoin é capaz de desempenhar com maestria, a de moeda internacional.